Estamos de volta com o Parlamento com Deus de hoje, falando sobre as causas e as consequências da obesidade. Doutor Álvaro, no bloco anterior a gente estava falando sobre a cirurgia de redução de estômago, né, cirurgia bariátrica, e a gente falou aqui sobre a consciência que a pessoa precisa ter, essa mudança de comportamento, enxergar o problema que ela tem de fato. Até no programa anterior, a doutora Suero chegou a comentar aqui sobre um caso de suicídio de uma pessoa que fez uma redução de estômago. Significa que essa pessoa não resolveu esse problema, não é isso? Olha, vou fazer um retrospecto e até te agradecer, porque eu, como telespectador e cidadão, eu fico apavorado quando vão fazer algum programa sobre obesidade, não tem início, meio e fim, e as pessoas ficam muito mais confusas do que esclarecidas. Então, isso aqui permite esclarecer. Vamos supor o Ronaldo Fenômeno. Então, nós estamos falando aqui de um software que automaticamente ele controla peso e volume do corpo. Eu, como Ronaldo, fui jogador de futebol também. E todos os meus amigos que jogaram futebol, todos eles estão muito obesos, a maioria. Por quê? Porque a gente jogava futebol o dia inteiro, a gente treinava o dia inteiro. E de repente a gente parou de jogar, contundiu, machucou. Agora, esse software aqui, que fica lá na profundeza do cérebro, ele não regula com facilidade. Isso é um problema, que a gente faz de tudo para as pessoas não ganharem peso e volume preventivamente, porque não é fácil você corrigir esse software. Agora, Natália, poxa, você está dando a chance da gente fazer um programa didático, porque isso aqui, inclusive, é para os médicos que cuidam de obesidade. As pessoas que ganham peso e que perdem o volume do corpo, ou que elas ganham peso e perdem peso muito rápido, elas têm uma disfunção, aí já é nessa hora aqui, de tanto mostrar para os pacientes, já está até rabiscada. Essa área aqui, ela é feita um freio, ela dá um limite. Junto com outras áreas, ela inibe os nossos impulsos. Então há pessoas que tomam um cálicezinho de vinho e está satisfeito, porque aquele sistema ele funciona bem. Tem pessoas que comem uma fatia de bolo e ficam satisfeitas. Tem pessoas que vão a um bingo, jogam R$20 e ficam satisfeitas. Mas tem pessoas que elas não têm esse sistema funcionando corretamente. Se elas não forem medicadas e se não tiverem a consciência disso, o primeiro item já foi para o brejo, consciência do desequilíbrio. Aí a cirurgia bariátrica já começa errado. O segundo item, que é o movimento, normalmente quando a pessoa tem essa falha e ela não tem nem consciência que precisa corrigir, ela não quer nem fazer movimento. Ela quer uma mágica. E não existe mágica, existe trabalho. E a terceira seria o equilíbrio. Desculpe, a Suero, você é o anjo da guarda, você que fez a pergunta para eles. Eu tenho que aproveitar, porque eu estou cansado de ficar esperando programa de televisão. Vou mandar uma Só outra. Faz confusão, não esclarece nada. Posso? Claro, pô. Há algumas populações, e a gente sabe aí, Mediterrâneo, Oceania, onde supostamente eles são bem menos obesos, né? Isso é atribuído a um estilo de vida, é atribuído à dieta do Mediterrâneo, né? Isso é atribuído, isso também gerando uma longevidade consequente até, né? Imagino que até seja consequente a esse hábito de vida. Essas pessoas não são inflamadas, essas pessoas não são obesas. Aí eu entendo, isso como um aspecto social e cultural é suficiente. Então nossa inflamação, essa nossa obesidade tem a ver com o nosso estilo social de vida e alimentar? As crianças, né? Olha só, aí já está atingindo as nossas E aí crianças devolvo de a uma pergunta, forma... quer dizer, insisto, essa população de Mediterrânea, essa população da Oceania, que a princípio são menos gordos, né? Vou te dar um exemplo assim, politicamente correto, né? Vou te dar um exemplo. Eu vendo o programa passado, aí eu falei imaginário. Quem não entende o que é imaginário? Imaginário é toda essa hierarquia de crenças, valores e pressões que a gente tem da nossa cultura. Então aí entra o imaginário em cima disso aqui, o imaginário. Então aí entra o social, entra o social. Aonde? Em cima do biológico. Por exemplo, existem índios
Pima, que são índios que têm uma resistência absurda genética ao emagrecimento, e eles moram em 2 lugares diferentes nos Estados Unidos. Eles são geneticamente iguais. Num lugar, eles trabalham, ralam pra caramba fisicamente, eles são magros. No outro lugar, 80% eles são obesos. Quando se apresenta isso num congresso ou na televisão, só mostra dizendo que eles fazem basquete, fazem ginástica e não emagrecem. Quando você mostra as 2 populações geneticamente iguais em lugares diferentes, aí você vê que eles emagrecem. Isso aqui, dependendo da cultura, o gen ele vai responder à cultura. Você pega um índio Yanomami e traz do lugar que ele é original, que ele está equilibrado com o ambiente, no Amapá ou na Amazônia, traz o índio Yanomami e deixa ele 4 meses no Rio de Janeiro, deixa ele 3 meses em Salvador, deixa ele 3 meses em Porto Alegre. Ele não tinha fígado gorduroso, ele passa a ter. Ele não tinha diabetes, passa a ter. Não tem índio Yanomami que morre de infarto no miocárdio. Com 6 meses ele infarta, fica dependente de álcool ou dependente de drogas. Inflamou o cérebro, o quê? O sistema. A gente não pode separar biopsicossocial, espiritual, que é o outro lado, o espiritual. O que o pessoal quer hoje no consultório? Quer o benefício, mas não quer dar o comprometimento. Vocês não viram as reportagens sobre escola? Qual foi a grande solução sobre educação? Comprometimento. Mudar o estilo, né? E o que a gente vê? Porque Deus criou um corpo perfeito. O bem não é inflamação, é o comprometimento. Né? E nós podemos buscar isso junto a Deus também, né? Eu não tenho... A gente tem que buscar na primeira parte aí, como o senhor fala, sobre que a gente precisa buscar uma terapia, mas com fé também a gente consegue. O equilíbrio espiritual também ajuda. O equilíbrio emocional, para a gente passar para a segunda parte, né? Não a dieta, mas aí gastar energia e depois fazer uma dieta. Não, inflama. O nosso código genético hoje, inclusive, não existe mais genética. Acabou a genética. Não sei se vocês sabem. Genética, o código genético, aquela história do DNA imutável, aquilo acabou. Hoje é epigenético. Aquilo ali muda, se transforma, por exemplo, com informação. Quantos programas sobre esclarecimento verdadeiro de obesidade existe? Quantos problemas sobre dieta? Você acha que você vai ter um personal igual lá o outro da televisão para fazer aquilo tudo com você? Vai ter uma nutricionista, vai ter uma massagista? Não, tu tem que encarar a realidade. E a realidade é você se defrontar com as informações, né, que você tem. Agora, com as suas dificuldades que você vai ter. Deputada, você fica o dia inteiro recebendo pessoas que querem emagrecer com a varinha mágica, isso está aumentando muito, muito, absurdamente. E vamos só dar uma paradinha. Vamos falar um pouquinho sobre as crianças também. A preocupação que as mães devem ter hoje, porque nós estamos vendo um índice enorme de crianças obesas aos 5, 6 anos. Então, acho que é uma necessidade de a gente fazer aqui um alerta também a esses pais que estão vendo seus filhos, de repente, na frente da televisão. Outro dia eu assisti até um programa e falou, a criança hoje não se mexe, ela não joga bola. Mas, deputada, a gente também tem visto aqui, até ao longo de outros programas, uma questão importante aqui dos pais em relação aos filhos, que é a questão do limite, né? Que parece que hoje existe menos uma determinação dos pais em se engajarem na educação desses filhos, e aí esses filhos que estão sem limites, também estão sem limites na alimentação, na prática de exercício, de televisão, tudo isso, Natália, né? Tem uma coisa mais perversa. Até o outro dia eu botei um papelzinho que eu dou para ele. Não, e se essa informação já vai desde pequenininho sobre peso e volume, conforme o senhor falou, essa criança já vai registrar que ela tem que ser mais cheinha, mais gordinha. É o hábito, né? É uma coisa assim que eu botei assim que é perversa, que é deixar emagrecer para voltar a engordar, que é o lance da dieta. Isso é perverso, porque isso gera obesidade. Agora, outra coisa assim, que a gente pode falar nesse programa que é diferenciado, que é o que eu falo para as mães. Eu digo assim, olha, o caso é o seguinte, você tem que lembrar o que o grande chefe lá, índio, falou. Aí ela falou, o que o índio falou? Que a única coisa que ele podia dar para o mundo era o exemplo da vida dele. Pô, você quer que seu filho emagreça? Seja o exemplo, pô.
Não adianta querer que o filho emagreça se eu só encho a dispensa de biscoito recheado, só faço bife com batata frita todo dia, não começa dá, né? a colocar a crença nele que ele só vai emagrecer com remédio. Ele só vai ter que tomar um remédio se ele tiver um diagnóstico bem feito de um transtorno. Mas aí tem o outro lado, que nem todo mundo tem transtorno. Muita gente tem falta de limite. Muita gente quer sucesso sem trabalho, que só tem no dicionário, não tem mais. Mas também se você acostuma uma criança desde cedo a não correr, a não brincar, a ficar o dia inteiro na frente de uma televisão quando volta da escola, essa criança ela não tem como. Isso aí entra no lance da mídia, que a gente não tem que censurar a mídia nenhuma. A obrigação é dar educação de qualidade, não é censurar a mídia. É dar informação de qualidade e fazer o povo pensar. Não tem que censurar a mídia, ninguém vai censurar a mídia. Mas aqui tem um neurônio espelho. Quando alguém pega uma cerveja na televisão, o meu neurônio espelho, ele pega uma cerveja. Quando alguém está tomando uma cerveja suada com uma mulher linda na televisão, o meu neurônio espelho ele já embarcou. Seu cérebro já fica ativado com aquilo ali, não tem dinheiro, não tem mulher linda, não tem dinheiro, não tem amizade. Abre a geladeira, ele toma cerveja. Só que cerveja tem álcool, tem glúten, tem cevada, que são todas substâncias depressoras, que deprimem. Agora, quando você chega e passa um antidepressivo, ou se você passa um psicoestimulante, ele diz, não quero tomar não. Eu falei, meu filho, tu toma depressivo, agora antidepressivo tu não quer tomar. Então, o neurônio espelho, ele copia o que ele está vendo. Não é isso? Agora toda mulher quer ter uma perna enorme, maior do que a do homem. Da onde vem isso? Da malhação, né? Da mídia. Não, e da malhação, porque aí ela tem que malhar. Mas ela não pode só olhar a mídia e achar que aí pode. Como quer emagrecer... Agora, também não pode só falar de perna grandona e bunda grandona. Mas é o tempo todo só se fala nisso agora. O apelo é muito grande, né? Não? O apelo é muito grande. Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Desculpe, mais uma vez. A gente sempre fica querendo falar mais, né? Doutora Sueli, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Doutor Álvaro... Desculpa, Sueli, uma vez, mas você é um anjo, tem esse discernimento. Não, mas olha, posso aí, falar uma coisa? Claro. Um segundo, deputada, me permite? Essas nossas ansiedades, e aí eu não teria como não deixar de puxar um texto que me é muito agradável. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E aí ele segue, a graça de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu tenho convicção, e aí não é, apesar de médico, apesar de exercer, apesar de estar ligado à academia, eu tenho convicção que essa também é um mecanismo de cura dessa inflamação, dessa inflamação cerebral, dessa inflamação do corpo e da obesidade. Isso eu tenho pouca dúvida. Pena que vou pouco tempo para falar no principal. É a nossa transformação espiritual que também, é a nossa né? transformação. Obrigado, desculpe. Imagina. Deputada, por favor, passe para os nossos telespectadores os contatos do Parlamento com Deus. tvcondeus@alerj.rj.gov.br. Se você quiser rever o nosso programa, acesse o nosso site, né? E você está convidado que toda quarta-feira no auditório da Alerj nós temos um culto de adoração a Deus. Você é o nosso convidado, venha estar conosco. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada a todos. Como a deputada falou, se você quiser rever esse programa, acesse www.tvalerj.tv. Parlamento com Deus fica por aqui. TV Alerj, o canal do povo fluminense.